Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18. Eu peço que você dobre sua atenção nesse vídeo, nessa palavra. Deus me deu essa palavra ontem na empresa, até compartilhei com algumas pessoas. Foi tão forte que não consegui guardar para mim. Deus me dá a revelação pela graça e misericórdia, que não tem como eu guardar, eu saio compartilhando. Por isso que Ele me dá pela graça e misericórdia, porque Ele sabe que eu vou ter coragem de abrir a boca e falar. Mateus 4,18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venha comigo, e eu os farei pescador de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus. Irmão, entenda isso aqui. A Bíblia diz que Jesus está no mar da Galileia, caminhando pelo mar da Galileia. E a Bíblia diz que ele vai ver Pedro e André. Aí o que me chama a atenção é que Jesus vai falar para eles: a partir de agora, vocês não serão pescador de peixe, mas de gente. Vem e me siga. Olha que interessante, percebe-se, dobra sua atenção nisso aqui. Percebe-se que Jesus já havia decretado sobre a vida de Pedro pescador de gente e não de peixe. O peixe já não combinava mais com Pedro, porque a partir do momento que Jesus decretou que ele seria pescador de gente, o peixe já não faz mais parte. Só que entenda isso, em João 21 vai dizer assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos ali Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era do Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Glória a Deus. Irmão, entenda isso aqui, olha que forte isso aqui que Deus me revelou. Por que Pedro não pescou nada nessa noite? Porque você lembra o que Jesus tinha dito para Pedro? Em Mateus 4,18, Pedro, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, mas de homens. Só que me chama a atenção que a Bíblia diz que Jesus, ele tinha sido crucificado, e ele tinha ressuscitado, ele apareceu para os discípulos, ele se manifestou outra vez. Só que Pedro disse assim: eu vou pescar. Aí Pedro vai entrar no barco, com os discípulos que concordaram. Só que Pedro nada pegou. Agora, por que Pedro não pegou nada naquela noite? Sabe por quê? Porque Jesus já tinha dito: Pedro, você será pescador de gente e não de peixe. Aí Pedro quer voltar a pescar peixe. O peixe já não combina mais com ele. Eita, glória a Deus, aleluia. Percebe que Pedro está querendo insistir naquilo que já não combina mais com ele. Já não faz parte dele o peixe. Eita, Jeová tremendo, aleluia, Deus. Entenda isso aqui, irmão. Olha que forte isso aqui. Percebe que ele vai atrás de peixe, só que peixe já não combina mais, já não faz mais parte. Por isso que ele vai ser frustrado. Eita, glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não adianta você insistir naquilo que já não combina mais com você. Talvez é uma amizade que não combina mais com você, talvez é um relacionamento que não combina mais com você, mas você ainda está insistindo por quê? Já não faz parte de você, já não combina com você. Eita, Jesus, aleluia. Percebe que Pedro está voltando atrás de peixe. Só que Jesus tinha dito: Pedro, você não será pescador de peixe, mas de homens. Aí Pedro vai voltar atrás de peixe, rapaz. Já não faz parte mais, já não combina mais. Por isso que não pegou nada. Eita, sabe por que você está levando essa vida de frustração? Porque você está insistindo naquilo que não é para insistir mais. Já não faz parte de você, já não combina com você. Aleluia, Deus. Eita, glória. É uma amizade que não combina mais, é um vício que não combina mais. Por isso você está levando uma vida de frustração. Por isso você está levando uma vida vazia. Eita, glória a Deus. Aleluia, Deus. É o que me... Eita, aleluia. É o que me chama a atenção. Entenda isso aqui, irmão, é muito forte. O que me chama a atenção, que ele foi jogar a rede no mar, só que nada pegou. Aí a Bíblia diz que ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filho, você tem alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhe disse: jogue a rede do lado direito do barco e vocês acharão. E assim fizeram. E já não podia recolher a rede, porque era grande a quantidade de peixe. Aleluia. Olha que tremendo, irmão. Percebe que quando Pedro lançou a rede a primeira vez, Pedro fez sem Jesus. Porque percebe, você pegar para ler João 21, Jesus vai se incluir na segunda vez. Então percebe, na primeira vez, Pedro jogou a rede sem a direção de Jesus. Aí Pedro não pegou nada. Por quê? Porque Jesus tinha dito no livro de João: sem mim nada poderei fazer. João 15, Jesus tinha dito isso. Então percebe que Pedro quer lançar rede sem Jesus. Sem Jesus nada pega.
Sem Jesus volta com a rede vazia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Não adianta pregar sem Jesus. Não adianta falar sem a presença. Eita, sabe por eita, glória. Percebe que Pedro, aleluia. Percebe que Pedro já era perito na pesca. Porque você lembra, porque você lembra que Mateus 4,18, Jesus tinha dito que eles já estavam pescando. Então percebe que Pedro já tinha habilidade na pesca. Mas Pedro foi lançar sem Jesus. Não adianta ter habilidade na palavra sem Jesus. Não adianta ter conhecimento sem Jesus. Não adianta, porque vai pregar para ficar vazio. Vai pregar, eita, glória a Deus. Vai pregar para ser frustrado. Se Jesus não tiver, nada acontece. Eita, Senhor da glória. Paulo disse que Cristo é a cabeça e nós somos o membro. Agora pega, a cabeça. Olha que interessante, minha mão direita se levantou aqui, por quê? Porque a cabeça, a cabeça que mandou, a cabeça deu um sinal para a mão direita, e a mão direita levanta. Então percebe, se a cabeça não estiver ligada com o corpo, nada pode fazer. Eita, glória a Deus, aleluia a Deus, tá entendendo? Sem Jesus não tem como, se o cabeça não estiver presente, o membro não faz nada. Eita, glória a Deus, aleluia a Deus, oh glória a Jesus. Eita, eu vou dar lugar, Pai. Eita, Jeová tremendo. Aí, entenda isso aqui, irmão. Aí percebe que Pedro, ele vai lançar rede. Só que ele não vai pegar nada. Porque lançou a rede sem Jesus. E fazer sem Jesus é fazer para ser frustrado. Jesus disse, todo aquele que ouve a palavra e constrói na areia, vem o vento, a chuva e derruba. Porque a areia não é Cristo. A areia não é Cristo. Não adianta fazer sem Jesus. Vai ser frustrado. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí o que me chama a atenção, entenda isso aqui. Entenda isso aqui. A Bíblia diz que quando Jesus aparece, Jesus ele vai se incluir. Ele vai falar assim, filho, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles não tinham nada. Mas Jesus perguntou. Porque Jesus sabia que eles estavam frustrados. Aí Jesus fala assim, joga do lado direito. Só que a Bíblia diz que eles jogaram, mas eles não reconheceram que era Jesus. Aí eles lançaram do lado direito e eles pescaram. Agora entenda isso. Se Jesus falou lança do lado direito, significa que na primeira vez Pedro lançou do lado esquerdo. Só que do lado esquerdo Pedro lançou sem direção. Percebe que Jesus não tinha... Eita glória! Jesus não tinha dado a direção para Pedro ainda. Então Pedro vai lançar do lado esquerdo a primeira vez. E não pegou nada. Por quê? Porque fez sem direção. Não adianta fazer sem direção de Deus. Você lembra de Agar? A Bíblia diz que Agar, ela foi pelo deserto de Sur, sem rumo. Sabe o que significa Sur? Sur significa muro. Então percebe que Agar está sem rumo, está sem direção. E ela vai se deparar com o muro. Porque sem a direção de Deus você é limitado. Sem a direção de Deus não dá. Sem rumo, sem a direção do Pai, você se depara com o muro. E o muro limita. Olha que interessante. Aí Pedro vai lançar. Eita, Jeová tremendo. Aleluia, glória a Deus. Aí Pedro vai lançar a rede pela segunda vez. Só que dessa vez conforme a palavra de Jesus. Jesus se incluiu. Aí Pedro vai pescar peixe. Percebe? Ele jogou do lado direito, como Jesus havia ordenado. E ele pegou tanto peixe que a Bíblia diz que eles não podiam nem puxar a rede, tão grande, tão quantidade que tinha peixe na rede. Olha que interessante, não conseguia nem puxar, porque a rede estava tão pesada de peixe. Então percebe, tinha peixe no mar, só que Pedro estava lançando do lado errado. Sem a direção, você lança do lado errado. O mar é o mesmo, mas percebe quando Jesus se inclui? Jesus fala, Pedro, você lançou a primeira vez sem mim? Lançou sem direção, mas agora vamos incluir para te mostrar que a direção sou eu. Lança do lado direito. Quando ele lançou do lado direito, ele apanhou peixe. Apanhou tanto peixe que a Bíblia fala que eles não conseguem nem puxar, de tanto peixe que tinha. Então percebe, quando Jesus se inclui, Pedro foi bem sucedido. Por quê? Porque agora Jesus entrou na cena. Jesus fez parte da cena. Rapaz, não tem como você fazer nada sem Ele. É melhor esperar por Ele, é melhor esperar a direção dEle. Tá entendendo? Porque quando Jesus entra em cena, alguma coisa acontece. Porque fazer sem Jesus não adianta. Tem pessoas que estão levando uma vida de frustração porque está fazendo sem Jesus. Por isso você está tão frustrado. Está tomando direção sem Deus. Está escolhendo pessoas sem direção de Deus. Por isso você está levando um relacionamento frustrado. Você está igual a mulher samaritana. Eu vou falar. Você lembra quantos maridos ela tinha? Eita Jeová. Ela tinha 6 maridos. Certo? Ela tinha 6 maridos. Percebe que essa mulher era uma mulher que ficava procurando felicidade nos homens, mas ela não encontrava. Por quê? Porque estava sem direção, estava sem Jesus. Mas quando ela encontrou o 7º homem, que era Jesus, eita glória, ela teve alegria. Porque sua alegria não adianta, não está baseada nos homens. Por isso você está levando uma vida de frustração. Sua alegria está baseada em Cristo.
Aleluia, Jesus. Percebe a mulher samaritana? Ela tinha 6 maridos, era uma mulher que ficava buscando a alegria nos homens, mas não encontrava, até que ela encontrou o 7º homem, que era Jesus, o perfeito. E ela conversou com o homem mais perfeito do mundo, Jesus de Nazaré, e ela encontrou uma alegria tão grande, que a Bíblia diz que ela saiu anunciando para todo mundo a respeito de Cristo, porque ela experimentou da fonte que jorra. Eita, glória a Deus. Por isso você está levando uma vida de frustração, porque você está tomando direção sem Deus. Você está buscando relacionamentos em homens, por isso você está frustrado, sem a direção de Deus, de qualquer maneira. Por isso você está levando uma vida como de Pedro. Está sendo frustrado na pesca, está sendo frustrado na direção. É melhor esperar Jesus entrar em cena. Pede a direção para Jesus, não faça nada sem a direção dele. Percebe que Agar foi pelo deserto de Sur, sem rumo. A Bíblia diz que ela estava sem rumo. Sem rumo significa que ela não tinha direção. E ela se deparou com muro, porque Sur significa muro. Todas as vezes que você faz sem a direção de Deus, você vai dar de frente com uma parede, com um muro. Não adianta. Sem a direção de Deus não dá. Pedro foi prova disso. A primeira vez lançou a rede e não pegou nada, porque Jesus não estava na cena. Sem mim nada poderei fazer, Pedro. Lembra que eu tinha dito? Aí Jesus entra na cena e fala, agora lança de novo. Pela segunda vez, Jesus entrou e falou, agora lança. Jesus está mostrando para Pedro, Pedro, você lançou a primeira vez sem mim. Por isso não pegou nada, mas agora eu vou te mostrar que é comigo que acontece. Lança de novo. Olha que interessante, o mar era o mesmo, mas Pedro estava errando a direção. Pedro lançou do lado esquerdo. Se Jesus falou na segunda vez, lança do lado direito, então significa que ele lançou na esquerda. Percebe, o mar era o mesmo, mas estava sem direção. E sem direção você faz do lado errado, faz da maneira errada, escolhe da maneira errada. Eita, Jeová. Tá entendendo? E pega isso daqui para finalizar. Pedro voltou atrás de peixe. Peixe já não combinava com ele. Por isso foi frustrado na primeira vez. Não volte para um lugar que não combine mais com você. Não insista naquilo que não combina mais com você. Guarda isso e reflita nisso. Foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale contigo.